Salmo de número 23. Vamos ouvir agora a mensagem do Senhor, que o Espírito Santo há de aplicar nas nossas vidas, por meio da leitura, e explicação desse texto. Salmo de número 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse talvez seja o salmo mais conhecido de todas as pessoas, todos os cristãos e até mesmo de quem não é cristão. Esse é um texto que é conhecido por muitos. E eu gostaria de trazer uma mensagem nesse texto que é bastante conhecido, mas às vezes não é bem compreendido. E ele começa dizendo aqui que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse nada me faltará. Porque muitas vezes nós achamos que esse nada me faltará significa que então eu vou ter tudo aquilo que eu quero. Se eu pedir alguma coisa ao Senhor, então Ele vai me dar, porque Ele é meu pastor e nada me falta. Então eu posso pedir e Ele me dá. Eu quero um telefone, então eu posso orar ao Senhor, declarar e eu vou ter um telefone. Eu quero comprar um carro, então eu vou determinar que esse carro seja meu. E eu tendo o Senhor como meu pastor, eu vou ter esse carro. Porque se Ele é meu pastor, nada me falta. Então, às vezes a gente tem a ideia, de porque o Senhor é o meu pastor, eu vou ter tudo aquilo que eu quero. E não é bem assim. Nós devemos entender essa frase, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como da seguinte forma, nós devemos entender da seguinte forma. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não sinto falta de nada. Pode me faltar o telefone, pode me faltar o carro, pode me faltar a saúde, pode me faltar, às vezes, os amigos, mas nada disso vai me fazer falta, porque eu tenho o Senhor comigo. E nós devemos interpretar dessa maneira, porque ao longo de toda a Bíblia, nós vemos isso. Ao longo da história do povo de Deus, muitas vezes faltou teto para eles dormirem quando estavam no deserto. Mas Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer aquela geração, aquele povo durante a noite, para que eles não morressem de frio. Naquele tempo faltou carros, carro, entenda que não os nossos hoje, mas carro de boi. Pôde faltar carro, faltou casa para eles ficarem durante o dia. Mas Deus mandava uma nuvem para que eles pudessem caminhar durante o deserto. Um lugar onde fazia quase 50 graus. Mas Deus mandou aquilo que era necessário para que eles caminhassem. As sandálias dos pés nunca envelheceram, 40 anos andando num deserto. Em muitos momentos da vida do povo de Deus, faltou tudo o que era necessário para eles terem uma vida confortável. Mas o Senhor sempre estava com eles. E eles nunca sentiram falta daquilo que poderiam ter, mas não tinham. Portanto, irmãos, quando o salmista Davi nos fala isso daqui, ele não está querendo dizer que nós vamos ter tudo o que queremos. Mas é que nós não sentiremos falta de nada que não é necessário para nós. Porque nós temos o Senhor conosco. E tendo o Senhor como nosso pastor,
nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E aqui eu gostaria de destacar com vocês 4 coisas que esse texto nos ensina. 4 coisas que nós temos com o Senhor. E você, pai, mãe, trabalhe isso com os seus filhos durante a semana. Vocês estão vendo que eles receberam aí para pintar um pastor de ovelhas, né, com as ovelhas, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Lembrem-se de destacar com eles durante a semana o que nós temos com esse Senhor. Tendo o Senhor como o nosso pastor, nós não sentiremos falta de nada por causa dessas 4 coisas. A primeira delas é, nós com o Senhor, tendo o Senhor como nosso pastor, nós temos descanso. A segunda é que nós temos direção. A terceira é que nós temos proteção. E a quarta é que nós temos esperança. Essas 4 coisas. Mas eu quero mostrar para vocês isso aí no texto. Vamos caminhar para a gente destacar esses pontos. Então, olha só, versículo 2, ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Com o Senhor nós temos descanso, nós temos conforto. É por isso que pode nos faltar muitas coisas, mas ainda assim nós sentiremos afago nos braços do nosso Pai. Ele diz, olha, leva-me, me faz repousar em pastos verdejantes. Um pastor guiando ovelhas ali, em meio a desertos, ele parava numa campina, com um pasto bom, e ali as suas ovelhas comiam, e ele arrebanhava as suas ovelhas, repousavam ali, para que elas pudessem pastar 1 dia, 2 dias, 3 dias, num local bom, em meio a um deserto. Em meio a um deserto. A outra figura que ele usa aí é que leva-me para junto das águas de descanso. Isso aqui é interessante, que mostra o cuidado que esse pastor tem com as ovelhas. Porque a ovelha, ela tem muita lã. A lã pesa uma ovelha, a faz ficar pesada demais. E a ovelha tem pernas curtas. Se uma ovelha, então, entrasse em um rio com água corrente, para beber água ou para se banhar, o que aconteceria com ela é que a água faria com que a lã ficasse mais pesada, e por ter essas pernas curtas, ela não conseguiria nadar para chegar de novo na margem, e ela seria levada pela correnteza. Mas esse pastor, com muito cuidado, leva essa ovelha para águas tranquilas, águas que estão ali paradas e não tem uma correnteza para que pudesse levar essa ovelha então. E nós vemos aqui um cuidado desse pastor. E depois ele diz, refrigera minha alma, naquele sentido de que, olha, às vezes as coisas estão difíceis, mas ele traz um frescor para a gente. Às vezes a gente está cansado, mas ele traz um renovo. Então, nós vemos aqui que nós temos esse conforto do Senhor, um conforto de poder estar com Ele em lugares bons, em meio às dificuldades, em estarmos em um lugar seguro, onde a gente pode desfrutar, e sempre que a gente tiver com dificuldade, Ele vai nos revigorar as nossas forças, vai nos ajudar a superar todas as dificuldades. É interessante que Davi, no Salmo 4, Davi fala que em meio às dificuldades, o Senhor o ajudava. Ele não diz que o Senhor o tirava das dificuldades. Salmo 4, versículo 1. Vamos ver o que fala ali, Salmo 4, versículo 1. Davi dizendo, olha, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É interessante que Davi não diz que o Senhor o livra da angústia, mas no meio dela, o Senhor lhe dá alívio. No meio da tribulação, o Senhor lhe conforta. De tal maneira que Davi vai continuar o salmo dizendo que ele encontrou mais alegria no Senhor em meio à escassez do que os seus inimigos quando tinham fartura de cereal e de vinho. Ou seja, os seus inimigos tinham tudo para estarem felizes, mas a felicidade de Davi era muito maior em meio à escassez de recursos.
Por quê? Porque o que importa é a presença do Senhor. Portanto, amados irmãos, eu sei que a nossa caminhada aqui na terra, ela é dolorosa, dificultosa. Às vezes a gente está cansado, abatido, triste. E a gente até imagina que se nós tivéssemos alguma coisa bacana, se eu tivesse um aumento de salário, acho que melhoraria as coisas para mim. Se eu arrumasse um namorado, né, talvez a moça pode pensar, ou o rapaz, se eu tivesse uma companheira comigo, seria melhor. Às vezes no casamento, a gente pensa assim, olha, se mudasse essa ou outra realidade, ou se nós tivéssemos isso. Mas a real, meus queridos irmãos, é que nós não precisamos de nada nessa vida para termos conforto, para termos consolo, a não ser o Senhor, nosso Deus. Se nós tivermos o Senhor Jesus conosco, se nós estivermos servindo a esse Senhor Jesus, Ele é o nosso bom pastor que vai nos trazer o consolo e o conforto. Ele pode usar o recurso financeiro? Pode. Ele pode usar alguém que seja enviado por Ele para trazer isso para você? Pode. Ele pode usar qualquer coisa nesse mundo. Mas o que eu gostaria que você tivesse plena certeza, convicção, é que Ele pode usar isso. Mas mesmo que lhe falte tudo, Ele te conforta em meio à escassez, em meio às dificuldades, em qualquer situação. Porque o conforto vem dEle e não das coisas que Ele pode usar para nos consolar e para nos confortar. Nós precisamos somente dEle. A outra coisa que o texto nos mostra, é que tendo o Senhor como nosso pastor, nós não sentimos falta de nada, porque Ele também nos dá direção. Olha o versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vereda da justiça é a mesma coisa que um caminho plano. A gente tem que entender também ali a topografia, né, a geografia do terreno, para que a gente possa compreender o que ele quer dizer com isso. Olha, lá era um terreno de sobe e desce. Em Israel é um terreno onde é cheio de montanhas, e ele tinha que descer com essas ovelhas e subir com essas ovelhas, descer as montanhas, subir as montanhas. Eram caminhos perigosos. Uma ovelha poderia facilmente cair em um buraco ou de alguma dessas montanhas. Então, a ovelha caminhar sozinha era um perigo. Mas com esse pastor, ele guiava essa ovelha por um caminho plano, que ela pudesse, então, caminhar sem tropeçar, sem cair, sem se machucar. E o que ele quer mostrar para nós é que ele vai fazer isso conosco durante a nossa caminhada aqui na terra. Ele nos dá a direção. O grande problema é que nós, muitas vezes, na maioria delas, se não, acordamos e vamos para o nosso dia a dia sem consultar o Senhor no travesseiro, sem dobrar os nossos joelhos e pedir direção a Ele. Às vezes nós ouvimos conselho de tantas pessoas no mundo, mas esquecemos de pedir conselhos para o nosso Deus na Sagrada Escritura. E nós vamos caminhando na vida. E aí vamos batendo cabeça, vamos tropeçando, caímos, ralamos os joelhos, arrebentamos o dedão do pé, batemos com a cabeça nas coisas, choramos. E depois que sara, ao invés de pedir direção para Deus, o que eu faço? Caminho de novo do jeito que eu acho que é certo. Nós escolhemos os nossos cursos da faculdade sem consultar a Deus. Vamos procurar trabalho sem consultar a Deus. Mudamos de local sem consultar a Deus. Começamos os relacionamentos, às vezes, pedindo a Deus, me dá alguém, mas a gente começa, na verdade, a gente só quer alguém, mas a gente quer alguém que a gente queira, não que Deus quer. Começamos e quebramos a cara.
Então, nós fazemos muitas coisas na vida sem consultar o Senhor. E é por isso que nós sofremos e choramos muitas vezes por coisas que dão errado. Por quê? Porque nós não consultamos o Senhor. Mas nele nós temos direção. Portanto, amado irmão, eu sei que na sua vida você precisa tomar muita decisão. Muita decisão. Mas não tome essas decisões sem oração. Ore todos os dias pedindo direção ao Senhor. Agora, não basta você simplesmente orar. Você precisa buscar a Deus na palavra dele. Se você não tiver uma leitura bíblica diária e constante, como você vai saber o que é melhor para você? Como você vai saber o caminho se o conselho que Deus nos dá e a direção que Ele nos dá é por meio da verdade, da palavra? Se você não lê. Pastor, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Mas você pode saber de duas coisas. Primeiro, que quando você ora ao Senhor, pede que o Espírito Santo ilumine a sua mente, você é de fato um convertido, entregou a sua vida para Cristo, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te dar entendimento. Ele vai fazer com que você consiga compreender. Pastor, mesmo? Mesmo? Mas eu já orei, já pedi, e parece que eu não consigo entender. Olha, medite, leia, releia. Se você não está conseguindo entender ali, você pode ter certeza que o Espírito Santo manda alguém para te ajudar. Quando Filipe estava, já tinha começado a pregar ali em Cesareia, houve um centurião romano que estava lendo a Bíblia, mas não entendia. Etíope, perdão. Obrigado. É bom ter os universitários, né, para ajudar às vezes, quando a gente erra aqui. E ele estava lendo a Bíblia, mas ele não entendia. O que o Espírito Santo fez? Mandou o Filipe lá. Sentou com ele na carruagem, ele estava lendo Isaías. E aí ele pegou, e Filipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? O que ele disse? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E Filipe começou a explicar a Bíblia para ele. Então o Espírito Santo, ou ele te dá o entendimento para você ler e entender, ou ele pode ajudar você a entender através de alguém. Existem livros que nos ajudam a entender a Escritura. E existem pessoas que te ajudam também nisso. Então, o pastor da sua igreja, os pastores da sua igreja, são pessoas que podem fazer isso. Ajudar você nisso. O que eu quero que você entenda, meu querido, é que no Senhor nós temos direção para tudo na nossa vida. Não tome decisões e não caminhe durante a sua vida sem usufruir desse privilégio, dessa bênção que é buscar do Senhor direção. Se aconselhe, busque aconselhamento bíblico. Pastor, eu preciso ser ajudado em tal coisa, tal área da minha vida, estou com dificuldade nisso. Será que a Bíblia pode me ajudar? Pode, com certeza. Com certeza. Não deixe de procurar esses conselhos, porque no Senhor nós temos direção. Então, duas coisas que nós já vimos. Nele nós temos o quê? Descanso. Nele nós temos direção. Descanso e direção. A terceira coisa, nós temos no Senhor também proteção. Versículo 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estar com Cristo não significa ter uma caminhada tranquila. Eu sempre falo isso para vocês aqui. E o salmista mostra aqui para nós que mesmo com o Senhor, nós passamos pelo vale da sombra da morte. Aqui, o vale da sombra da morte é você entender o seguinte, uma ovelha descendo as montanhas e vai lá para um vale entre montanhas, onde tem um rio, onde tem rios. Já viu aquela expressão ali onde a onça bebe água?
Lá onde a onça bebe água, é exatamente isso. Uma ovelha no meio de animais predadores, lobos, que estariam ali, naqueles locais ali, exatamente bebendo água. E então uma ovelha naquele lugar. Ali é o vale da sombra da morte. Ali. Então, veja que o que o salmista está nos dizendo é que nós podemos, em alguns momentos da nossa vida, estar em locais, em momentos, como uma ovelha do lado de um lobo. Muitas vezes no nosso trabalho nós passamos por situações assim, na nossa vida como um todo. Às vezes a gente tem medo, né, de sair na rua em determinados horários, com medo de quê? Da violência, com medo das dificuldades que nós enfrentamos aqui o tempo inteiro nessa vida. Às vezes a gente passa por alguns tipos de doença, de enfermidade, que tira a nossa paz. Às vezes enfermidade que o médico pode até dizer, olha, não tem cura. Então, são situações que nos trazem o medo da morte. Então, nós passamos por isso. Você pode ter certeza. Agora, o problema, meus irmãos, não é estar no vale da sombra da morte. O problema é, nós estamos sozinhos ou tem alguém conosco? E aí o salmista diz, olha, eu não temerei mal algum. Não temer a estar no vale da sombra da morte não é porque eu sou forte, porque eu sou esperto, porque eu consigo fugir. Não. O salmista diz que nós não temeremos porque tu estás comigo. O Senhor, o bom pastor. Então, a gente pode passar por qualquer situação. O que eu preciso pensar é, o Senhor está comigo? Porque se Ele estiver comigo, eu tenho proteção. Ele diz aí, o teu cajado, né? O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão era para espetar, o cajado para bater. Nós vemos aqui que ele tem algo que espanta, que algo nas suas mãos, é um pastor que tem nas suas mãos um instrumento que ele pode lutar contra o mal que vier atacar essa ovelha. Ou seja, o Senhor, Ele nos protege de todo o mal. Uma coisa que você pode descansar, meu irmão, é que nada acontece na sua vida se não for permissão do Senhor. Se não for permissão do Senhor. Lembra de Jó. O diabo chegou até Deus e pediu permissão para fazer alguma coisa com Jó. Jó perdeu a família. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu todos os seus bens. Mas nada disso aconteceu sem a permissão de Deus. Mas aí talvez você pode pensar assim, ei pastor, e se Deus permitir isso na minha vida? Eu perder os bens, perder os filhos, a família, perder a saúde, se Deus permitir isso? Meu irmão, se Deus permitir isso, Ele tem um propósito na sua vida e você pode ter certeza que Ele está contigo em todos os momentos, te confortando, te consolando, te dando direção e te protegendo. Todos os momentos. E é interessante que quando a gente olha a história de Jó, o início da história de Jó começa dizendo o seguinte, Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem temente a Deus. Mas no final da história de Jó, nós vemos Jó fazendo a seguinte declaração. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, nós não sabemos o porquê que Deus permitiu Jó sofrer tanto assim. Mas uma coisa nós temos a certeza, de que Jó viu a mão poderosa e consoladora do Senhor. Aquilo que Jó conhecia antes só de ouvir falar, agora os seus olhos viam e ele podia experimentar o consolo de Deus, o conforto de Deus, o poder de Deus,
a vitória de Deus em suas mãos. E a gente precisa raciocinar sobre isso. Como é que nós vamos descobrir a proteção de Deus se nós não passarmos por perigos? Como é que eu vou experimentar o consolo de Deus se não tiver uma situação que me faça chorar? Como é que eu vou experimentar o poder de Deus que nos dá a vitória se eu não estiver passando por uma luta, uma dificuldade? Então, irmãos, nós falamos tanto de um Deus protetor, de um Deus consolador, de um Deus de vitória, de um Deus de tantas coisas. Mas você já parou para pensar que às vezes nós podemos conhecer esse Deus só de ouvir falar? Mas quando nós passamos por situações na nossa vida de dificuldade, de tristeza, de angústia, ali nós podemos experimentar o consolo de Deus, o descanso de Deus, a proteção de Deus. Mas para isso nós temos que passar por essas situações. Então, se você estiver enfrentando situações assim, lembre-se, o que você precisa para vencer e sair de tudo isso é só do Senhor. Talvez você não tenha encontrado isso porque o seu foco está em outras coisas, esperando ser consolado ou confortado por outros recursos, seja financeiro, seja de pessoas, seja qualquer outra coisa. Mas nós só precisamos do Senhor. Ele nos basta. Ele ainda continua dizendo, versículo 5, olha, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Dá a ideia de uma dificuldade de estar diante dos seus adversários, de estar sentado à mesa com os seus adversários. Mas nós vemos aí que o Senhor prepara tudo. O Senhor unge a sua cabeça, dando ali sinal de capacitação. No Antigo Testamento, ungir a cabeça de alguém era para capacitá-lo ao trabalho. Os reis eram ungidos, porque ali esse sinal da unção era de dar a ele aquilo que era necessário para ele cumprir a sua missão, a sua função. Então tem um salmo que Davi diz, não retires de mim o teu espírito. Davi está clamando isso no sentido, olha, que não permita que o Espírito Santo seja retirado de mim como foi retirado de Saul. Porque Saul perdeu todas as suas condições de ser rei. Porque Deus fez exatamente isso, retirou dele. Então a unção com óleo tinha esse significado. O Senhor nos prepara uma mesa, mas o Senhor nos unge, o Senhor nos capacita a ser quem nós somos. E o meu cálice transborda, o cálice transbordar, é sinal de você, é sinal de realização, de vitória, algo que transborda, que está cheio. É você ver o fruto do seu trabalho e se regozijar. Então o Senhor vai fazer tudo isso em meio a todas as dificuldades. Porque no Senhor nós temos proteção. Nós temos proteção. Ele nos protege, Ele cuida de nós. Então, tendo o Senhor como o nosso pastor, nós não vamos sentir falta de nada, por quê? Primeiro, nele nós temos descanso. Segundo, nele nós temos proteção. Segundo, nós temos direção. E terceiro, nós temos proteção. E por último, no Senhor nós temos esperança. Esperança que está aí no versículo 26. A esperança de que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E quando acabar essa vida, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, Paulo fala que a nossa esperança não se confunde, ela é certa. Aquilo que nós esperamos de Deus, você pode ter certeza que não falha. É por isso que o salmista aqui não diz, olha, bondade e misericórdia poderão nos alcançar.
Bondade e misericórdia, é possível que isso aconteça na nossa vida. Não, ele não diz isso, ele diz bondade e misericórdia certamente me seguirão. Meus irmãos, você pode ter certeza que até mesmo quando você pecar, você vai encontrar misericórdia do Senhor. Ele não vai te mandar para onde você merece, mas Ele vai suportar você, até que seja pedido perdão a Ele. E Ele então te perdoa por causa daquilo que Cristo Jesus fez. Até mesmo nos nossos pecados, Deus está conosco, nos suportando. E nós temos como ser perdoados quando pedimos perdão. Em meio aos problemas da vida, às dificuldades, você pode ter certeza que o que virá é bondade. Bondade. O Senhor não vai permitir que você sofra pelo prazer que Ele tem, que Ele não tem, de ver a gente sofrer. Não. Se você está sofrendo, entenda que de alguma maneira isso vai contribuir para o seu bem. Se você passar por perigos, entenda que de alguma maneira Deus vai usar isso para te conduzir a um lugar melhor. Porque, como Paulo nos ensina em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus na nossa vida está no versículo 29, que é nós sermos feitos à semelhança de Cristo Jesus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, todas as coisas vão cooperar para que você seja mais parecido com Cristo. Se é por meio de sofrimento, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar em meio ao sofrimento, mas você vai ser mais parecido com Cristo. Se é por meio de caminhos perigosos, você pode ter certeza que Ele vai te proteger e vai usar isso para que você seja mais parecido com Cristo. E para que coisa melhor para nós do que sermos parecidos com Cristo Jesus? Ele é a imagem da perfeição. Então, meu querido e amado irmão, bondade e misericórdia estarão conosco todos os dias. Essa é a esperança que nós podemos ter. E no final, quando tudo isso passar, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Você crê nisso? Você tem o Senhor como seu pastor? Do que você precisa então para viver bem e ser feliz nesse mundo, apesar de qualquer coisa? Nada, a não ser Ele. Porque nele nós temos descanso, nele nós temos direção, nele nós temos proteção e nele nós podemos ter esperança de que tudo vai dar certo. Podemos enfrentar o que for. Eu não sei o que você possa estar enfrentando nesses dias. Os medos do seu coração, as dúvidas, as incertezas. A única coisa que eu sei é que no Senhor você encontra solução para tudo. Você está precisando de direção? Busque nele. Se aconselhe. Busque direção na palavra do Senhor. Se você precisa de descanso, você está cansado, está sobrecarregado. Mateus capítulo 11, versículo 29, 30, 28 a 30 diz, Jesus dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Olha que maravilha isso. Você está cansado? Está sofrendo? Vai para os braços de Jesus. Vai conversar com Ele. Vai ouvir a sua voz, lendo a palavra dEle, que você vai encontrar esse descanso. Está com medo? Medo da vida, das dificuldades, dos problemas? Lembre-se, o Senhor te protege. Descanse nele. Nada acontece com você se não for permissão dele, descanse.
Se alguma coisa acontecer é porque Ele está permitindo. E tenha certeza de que bondade e misericórdia vai te acompanhar. Vamos nos colocar de pé. Senhor, obrigado, Pai, porque no Senhor nós temos tudo isso. Descanso, direção, proteção, esperança. Ah, meu Pai, o que mais nós precisamos? Se temos o Senhor conosco, não sentimos falta de nada, nada nos falta. Pode faltar tudo, mas nada vai fazer falta para nós, porque o Senhor preenche toda a nossa necessidade. Que nós possamos acreditar nisso todos os dias. Que essa semana possa ser uma semana vivida na Tua presença, sob a Tua direção, descansados no Senhor, sem medo de viver, porque o Senhor nos protege, e com a esperança de que isso vai durar todos os dias da nossa vida. Para que assim, ó Deus, a nossa semana seja uma semana diferente de outras, se porventura essas outras semanas tiverem sido sofridas, tiverem nos causado medo, que essa semana então, ó Deus, seja diferente. Abençoa o teu povo que está aqui, Deus. Conceda a eles essa certeza, que o teu povo que está aqui, ó Deus, te adorando, buscando no Senhor respostas, que eles possam encontrar nessa noite, que a tua presença, o Senhor conosco, é tudo o que nós necessitamos. Que esse povo que aqui está reunido, ó Deus, busque o Senhor todos os dias ao levantar e ao deitar. Que orem ao Senhor, que leiam a tua palavra, que te busque orientação no Senhor, para eles guiarem o dia a dia deles. E assim eles possam experimentar a tua presença dia após dia e ser abençoados pelo Senhor. Dê a eles o desejo de te buscar mais e mais. E conceda, ó Pai, que eles desfrutem da tua presença, tendo a convicção, a certeza do quanto o Senhor é bom e do quanto é melhor buscar o Senhor todos os dias do que viver sem o Senhor. E que assim, eles nunca mais, que ninguém jamais deixe de te buscar constantemente, porque tendo o Senhor como nosso pastor, nada nos faltará. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Igreja,